Olá, minha amiga Carlota falou que isso poderia me ajudar. Bem, eu já fiz terapia, mas... Enfim, eu me chamo Eugênia. Há 2 anos eu me tornei uma jovem viúva e nesse período eu tive que me refugiar em Petrópolis. Alguns pensam que o motivo de minha fuga é pela minha viuvez, mas... As lágrimas não me vêm mais aos olhos, mas a vergonha ainda pode me abater. Mas bem, é chegada a hora de falar sobre este capítulo de minha vida. Eu tinha uma vida animada na corte, cheia de eventos luxuosos e idas ao teatro. Eu era a rainha eleita pelo voto universal como a melhor anfitriã. Ou pelo menos dentro da minha própria casa eu era. Eu e meu marido éramos ótimos. Bem, certa noite eu estava com muita vontade para ir ao teatro lírico, mas o meu marido, como sempre, ele achava uma chatice. E ele falou, você quer mesmo ir, querida? E eu falei para ele peremptoriamente que nós iríamos ao teatro, sim! E então a minha palavra saiu vitoriosa e nós fomos ao teatro. Bem, naquele dia a peça não estava assim nos seus melhores momentos. E logo meu marido veio com aquele sorrisinho debochado e perguntando, e então, querida, você está gostando disso? Disso? Como ele pode chamar isso disso? Nada disso, a peça está ótima, eu estou amando. Quando na verdade eu não via a hora de ir embora, que ele estava insuportável. Então já sem paciência eu comecei a ficar olhando para os cantos do teatro quando eu vi ali, no pilastra, estava encostado um homem, fumando e com os olhos fitos em minha direção. Bem, eu ignorei, mas daqui a pouco ele continuava lá. E eu pensei, será que eu conheço ele de algum lugar? Ou será que ele foi vítima de uma paixão sedenta e violenta, louca do nada? Porque afinal, sendo bonita como eu sou, não é incomum alguém se apaixonar, mas seria meio estranho. Mas será que seria ele, vítima de uma paixão louca? Ou ele queria fazer de mim uma vítima? Bem, eu não sei. Eu comecei a pensar naquilo e fiquei assustada. Então eu logo falei para o meu marido, querido, será que já não está na hora de irmos? Você já não estava gostando da peça mesmo? E ele falou, então você já está querendo ir embora, não é? E eu, oh não, querido, é que me deu um sono assim de repente. Então nós fomos para casa. Ele nem falou mais nada, ele já não queria nem ir. Bem, a imagem daquele homem olhando para mim até tirou a minha noite de sono. E nós passamos bem uma semana sem ir ao teatro. Meu marido achou ótimo. Sabe, aquela história já estava começando a sair da minha cabeça, afinal, talvez eu só estivesse paranoica. Então, para me distrair um pouco, eu resolvi que eu iria fazer um crochê. E quando eu cheguei para os meus novelos, eu vi, ali no meio deles, tinha um papelzinho amarelo com tinta vermelha. Eu peguei aquela cartinha, aquele bilhete, e era do homem do teatro. Lá ele estava falando, me desculpe, perdoe um pecador, mas eu tenho uma paixão louca por você. Ama-me e faça-me um Deus. Menina, chega, arrepiei. Benza a Deus. Eu não sabia mais o que fazer com aquela carta. E logo eu peguei aquilo e joguei no fogo. Mas logo que a carta estava queimando, eu ouvi passos vindo em minha direção pelas minhas costas. Eu vi aquela sombra vindo atrás de mim. Quando eu me virei, era meu marido. Eu me joguei em seus braços. E logo eu senti uma lágrima escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia se aquela era a primeira lágrima de minha angústia ou um prelúdio do meu pecado. Se passaram bem um mês sem receber nenhuma notícia anônima qualquer. Bem, eu já estava tranquila. Até que uma noite, o meu marido trouxe um homem para casa. E na hora que eu vi aquele homem, eu gelei. Eu tinha certeza, era ele.
Eu quis gritar, mas eu disfarcei. Eu disfarcei. O nome daquele homem era Emílio. Ele era bonito, tinha estudado na Europa, era muito viajado, todos adoravam ele. Bem, no momento em que ele saiu de casa, eu fui logo perguntar ao meu marido: de que bueiro você tirou este homem? E logo ele perguntou: oh, querida, eu conheci ele no meu trabalho. Oh, por acaso eu fiz mal em trazê-lo ele? Oh, fez mal em trazê-lo? É claro que não. O que é que eu poderia falar? Eu nem tinha certeza se ele era realmente um homem do teatro. Eu mal tinha visto o rosto daquele homem, já fazia mais de um mês. Bem, eu fiquei pensando, se for aquele homem mesmo, por que ele estaria na minha casa? E se ele realmente estiver loucamente apaixonado por mim, mas não, logo eu me apeguei ao meu dever. Eu sou uma mulher casada. E bem, realmente, meu casamento foi um casamento arranjado pelos meus pais. E eles morreram achando que eu estava feliz neste casamento. E de certa forma eu não tenho do que reclamar. A minha vida é ótima. Eu sou casada. E eu não sei nem quem é este homem. E que ideias nefastas ele pode ter de ter entrado aqui na minha casa. E pior de tudo, sendo trazido pelo meu próprio marido. Ai, eu não sei. Talvez eu esteja ficando paranoica. Eu só sei que eu perdi algumas noites de sono mais uma vez. Bem, eu não tinha certeza de nada, apenas perguntas, ideias loucas. E um mistério me comovia. Emílio passou a frequentar a minha casa cada vez com mais frequência. E trazido pelo meu próprio marido. Eu poderia pedir para ele parar de trazer o Emílio, mas sobre qual pretexto? Bem, nisso se passaram-se uns 2 meses. A cada vez que o Emílio vinha, eu ficava cada vez mais desarmada. Ele não fez nada. Talvez essa minha ideia do homem do teatro só esteja me enlouquecendo mesmo. E bem, certa vez o meu pai, ele ficou muito enfermo. Eu precisei visitá-lo. E o meu marido não poderia me levar até lá. Então, claro, o nosso amigo mais próximo, o Emílio, ele se ofereceu para dar uma carona para mim até a casa do meu pai. E é claro que eu aceitei. Eu recebi ele na minha casa, como de costume. Peguei carona, fomos juntos até a casa do meu pai. Bem, quando eu já tinha conversado com meu pai, eu fui me arrumar um pouquinho no espelho, pegar o meu leque. Eu olhei. Eu vi pelo reflexo aquele olhar. Aquele mesmo olhar do teatro fito em mim. E naquele mesmo instante eu pensei: ahá! Eu sabia! Eu não estava doida! Era ele! O Emílio era o homem do teatro! Mas logo a angústia me bateu. Era o homem do teatro logo ali. Eu me sentei e me fingi doida. Eu falei: ah, tudo bem. E aí eu senti, passo a passo, ele se aproximando de mim. E ele perguntou: Eugênia, você parece angustiada. Você está com medo? E eu, e nervosamente, medo? Medo de quê? Claro que eu não estou com medo. Eu não estou com medo. E logo ele ficou de joelhos, ele começou a falar: eu lhe amo, Emílio, eu não aguento mais. Eu não aguento mais guardar este sentimento dentro de mim. Eu preciso lhe dizer, mulher, que eu lhe amo, eu lhe amo. E eu fiquei: ai pra lá, doido, ai pra lá, eu não lhe amo, eu sou casada. Ai. E ele falou: então, você não me ama? Assim eu ficarei enfermo do coração. E eu com isso, vá pra lá, doido, sai pra lá. Remédio pra doido é outro doido. Aí ele perguntou uma última pergunta: você ainda guarda aquela carta que eu deixei entre seus novelos? É claro que eu não guardo aquela carta. Eu queimei aquela carta. Agora sai, sai. E ele foi saindo. Mas, sabe, ainda tinha uma coisa que não tinha uma explicação, e fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. E eu: espere, Emílio. Como é que você se tornou amigo do meu marido? E ele falou que era algo muito indigno, mas que o coração dele estava cheio de amor e que não aguentava mais.
e que ia embora, enfermo do coração, já não aguentava mais. E ele foi, aquele homem tão alto, escorrendo lágrimas no seu rosto como uma criança. Eu comecei a me perguntar, será que eu não fui severa demais? O bichinho, ele fez tudo aquilo, mas era porque ele me amava, e afinal, como não me amar? Eu sou tão adorável. Eu não sei. Eu comecei a ter sentimentos conflitantes e eu perdia noites de sono. Será que aquilo que eu sentia era piedade ou amor? Bem, se passaram mais alguns dias e o Emílio parou de frequentar a nossa casa. E aquela ideia de que ele estava enfermo do coração por conta do amor, ele estava me assolando. Eu estava perdendo dias e dias, até que um dia o meu marido chegou em casa e falou que o Emílio não estava aparecendo nem no trabalho. E aquilo só me assolava mais e mais, e eu me sentia a culpa. Então eu resolvi perguntar para o meu marido onde é que ele morava. Eu fui visitá-lo para ver se ele não estava tão mal por minha causa. E eu cheguei lá, eu fui visitá-lo. Eu cheguei, o Emílio estava lá, estatelado na cama, muito enfermo. E ele falou, Eugênia, você veio me ver, me trazer amor, você quer me corresponder? E eu falei, Emílio, pare com isso. Eu sou casada, mas por favor, saia, levante disso. Pare com isso, pare de tudo isso. Eu estou lhe ordenando, levante-se dessa cama, prometa a mim que você vai viver. E ele perguntou, mas como eu posso viver se eu não lhe amo? E eu falei, mas Emílio, eu estou lhe ordenando para viver. E só quem ordena é o amor. Eu te amo, Emílio, eu te amo. E aí ele ficou bonzinho na mesma hora. Ele se levantou e me deu um abraço e falou no meu ouvido, eu lhe amo, Emília. Oh, que angústia. Logo quando eu cheguei em casa, ele já havia me mandado uma carta falando quanto ele me amava. E eu li, reli, eu beijei aquela carta. Eu não sabia se aquilo que eu estava sentindo... eu não sei. Antes, a razão me escapava, o coração, mas agora... o coração me escapava pela razão. No fim de 15 dias, eu apenas pensava no Emílio. E confesso que eu sentia que meu marido acabava pegando as minhas dores. E com o tempo eu acabei tratando-o com certa frieza. E ele percebia isso. Então, para animar as coisas entre nós dois, ele resolveu organizar um passeio no parque. Mas claro, que o Emílio iria conosco. E no passeio eu fui de braços dados com o Emílio. E ele me perguntava se eu o amava e eu respondia com toda certeza. Mas aí ele parou numa clareira e perguntou com toda seriedade, Eugênia, se tu me amas, fuja comigo. E eu, é claro que eu não posso fugir com você, eu sou uma mulher casada. Amar você já é crime suficiente, eu não posso ir além disso. E ele ficou logo chateado e falou que o meu amor não era suficiente. Aquilo me subiu logo os nervos. E eu falei, acabou o passeio. Eu fui embora. Bem, passaram-se alguns dias. O Emílio continuava indo na minha casa, mas ele parecia ainda muito chateado. Até que certa vez ele falou que ele partiria, pois não sabia se o meu amor era suficiente. Eu falei, mas é claro que o meu amor é suficiente, Emílio. Mas eu falei pra ele, se você me prometer viver, então parta. Mas se você tiver alguma ideia sombria, eu peço então que você fique. E ele falou com toda a solenidade que então ele iria ficar. Eu não sei se era um golpe do destino que estava se cumprindo, mas naquela mesma noite, o meu marido sofreu um ataque no trabalho. Ele chegou muito enfermo em casa.
Eu passei a noite toda cuidando do meu marido. O Emílio, claro, ele sempre estava por nós, nos ajudando a cuidar dele. O meu marido mesmo pediu para ele, para que ele sempre viesse, estivesse presente em casa, para ajudar a cuidar dele e de mim. Oh, meu marido só piorava de sua moléstia e eu apenas ficava mais consternada com meus traumas do espírito, tendo apenas o Emílio para me consolar. Até que chegou o dia e meu marido bateu as botas, vestiu seu terno de madeira. Ele se foi. Ele morreu. Passaram-se 4 meses e Emílio me ajudou muito. Ele era o mais assíduo em todas as cerimônias fúnebres. Mas de tempos em tempos, ele me deixava cada vez mais momentos a sós. Eu pensei que ele estava apenas me dando um momento para poder ficar no meu luto, até para as pessoas não falarem tanto da gente também, é claro. Mas certa vez, em uma das cerimônias, falei meu marido, meu finado marido, eu fiquei sabendo, por um amigo dele, do meu finado, do meu presuntinho, de que o Emílio havia viajado, havia partido e sem me avisar nada. Eu fiquei desesperada, fiquei pensando, nossa, mas como assim? Então logo eu tratei de enviar uma carta para ele. Não era tu que estava dizendo que queria até fugir comigo? Então cadê? Por que não estás agora comigo, que eu estou viúva? Nós podemos ficar juntos, sem culpa nenhuma. E então, ele me enviou uma carta. Me enviou uma carta, dizendo, oh, minha querida Eugênia, seria perfeito ficarmos juntos, mas creio que não podemos mais nos unir, porque eu sou contra a constituição de casamento. Ah, cachorro desgraçado! Ele só gostava de mim porque eu era casada! Oh, eu me pus em prantos, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu senti o peso de todos os meus crimes. Aquele desgraçado do Emílio não passava de um sedutorzinho vulgar que não se diferenciava de qualquer outro, senão pelo êxito de ter conseguido me seduzir. Esse cachorro desgraçado. Eu fui embora para Petrópolis e me refugiei. Passei um tempo para pensar em mim e realmente o tempo é o melhor remédio. E agora eu me sinto curada. Adeus.